Oração da manhã. Senhor, dá-me olhos para ver a tua vontade. Antes de orarmos, quero te convidar a parar por um instante. Respire fundo. Feche os olhos se puder. Permita que o silêncio fale mais alto do que o barulho das preocupações. Este é um momento entre você e Deus. Um momento de encontro, de verdade, de revelação. Muitas vezes entramos na presença de Deus apressados, carregados de distrações, e não percebemos que Ele deseja mais do que apenas ouvir nossas palavras. Ele quer abrir nossos olhos. Ele quer nos mostrar aquilo que não conseguimos enxergar sozinhos. A palavra de Deus nos ensina em Atos 9:18. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que umas escamas, e recuperou a vista. Em seguida levantou-se e foi batizado. Esse versículo resume um dos momentos mais marcantes da história bíblica. Conversão de Saulo em Paulo. Antes desse encontro, Saulo acreditava ver claramente. Ele era respeitado, instruído, firme em suas convicções. Mas, na verdade, estava cego. Cego pela religiosidade. Cego pelo orgulho. Cego pelo zelo sem entendimento. E quantos de nós também não caminhamos assim? Quantas vezes pensamos que temos razão, que estamos no caminho certo, quando, na verdade, estamos perseguindo aquilo que é santo, rejeitando a voz de Deus, ignorando a luz de Cristo? Foi na estrada de Damasco que a vida de Saulo virou de cabeça para baixo. Uma luz poderosa brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. Uma voz ecoou do céu. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ali, tudo mudou. O perseguidor se tornou apóstolo. O homem que espalhava medo passou a espalhar esperança. O que via os cristãos como inimigos, agora os chamava de irmãos. O que via a cruz como escândalo e fraqueza, passou a proclamá-la como poder e salvação. Esse é o milagre que Deus continua fazendo. Ele remove as escamas de nossos olhos. Ele abre nossa visão espiritual. Ele nos permite enxergar aquilo que estava diante de nós o tempo todo, mas que nossa cegueira não nos deixava perceber. O salmista declara em Salmos 146:8: O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Essa promessa não é apenas para Paulo. Ela é para mim. É para você. É para todos aqueles que decidem parar de confiar apenas em sua própria visão limitada e pedem: Senhor, abre os meus olhos. Pense nisso. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação, ouvir a mesma pregação, ler o mesmo versículo e ainda assim reagirem de maneiras completamente diferentes. Uma se quebranta, outra endurece o coração. Uma encontra vida, outra permanece na morte espiritual. O que muda não é a mensagem, mas a visão. É por isso que o salmista ora em Salmos 119:18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando Deus abre os olhos, tudo muda. Aquilo que antes parecia normal, confortável ou até mesmo prazeroso, se revela como vazio, enganoso, destrutivo. E aquilo que antes parecia simples, sem atrativo, pesado, de repente se revela como fonte de vida, tesouro de valor eterno, beleza indescritível. Foi assim com Paulo. É assim comigo. É assim com você. E talvez hoje você esteja andando em escuridão. Talvez sua visão esteja embaçada pela dor, pela culpa, pelo medo ou pela dúvida. Talvez você olhe para a sua própria vida e não consiga encontrar sentido. Mas é justamente aí que Deus deseja agir. Ele quer remover as escamas. Ele quer te mostrar que você não está abandonado. Que a graça dele é maior que o seu pecado. Que os planos dele são mais altos do que os seus medos. Que até as tempestades podem regar a sua fé. Não aceite viver com visão limitada. Não aceite permanecer na meia-luz. Peça a Deus olhos espirituais. Oração profunda. Senhor Todo-Poderoso, neste momento me coloco diante de Ti com humildade. Reconheço que muitas vezes a minha visão é pequena, turva e distorcida. Reconheço que enxergo apenas fragmentos da realidade, enquanto Tu vês o todo, o passado, o presente e o futuro. Perdoa-me pelas vezes em que insisti em andar confiando apenas naquilo que eu via com os meus olhos humanos. Perdoa-me pelas vezes em que confundi minhas emoções com a verdade, minhas opiniões com a Tua palavra, meus desejos com a Tua vontade. Abre, Senhor, os meus olhos. Remove as escamas que ainda me impedem de enxergar a Tua glória. Mostra-me a beleza do Evangelho. Faz-me ver o pecado não como algo pequeno, mas como aquilo que me separa de Ti. Faz-me ver a santidade não como fardo, mas como caminho de vida. Ensina-me a fixar os olhos não no que é passageiro, mas no que é eterno. Como diz Tua palavra em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem.
porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Senhor, dá-me discernimento para reconhecer o engano. Não permitas que eu seja seduzido por palavras bonitas, mas vazias. Guarda-me de seguir falsos mestres e doutrinas distorcidas. Dá-me coragem para escolher a verdade, mesmo quando ela não é popular. Reveste-me da armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a tua palavra. E que eu nunca me esqueça de que a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Senhor, abre também os meus olhos para enxergar o próximo, que eu não passe indiferente por aqueles que sofrem, que eu tenha compaixão pelos que choram em silêncio, que eu veja oportunidades de servir, amar, doar, perdoar e anunciar o teu nome. Ajuda-me a ver a mim mesmo como tu me vês, não mais com os olhos do fracasso, da vergonha ou da rejeição, mas através do sangue de Cristo, redimido, perdoado, escolhido e amado. E acima de tudo, Senhor, abre os meus olhos para ver Jesus, que Ele seja o centro da minha visão, o foco do meu coração, a esperança da minha alma. Foi assim com Paulo, mas também foi assim com tantos outros servos de Deus ao longo da história. A Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas que, num primeiro momento, não conseguiam enxergar a verdade, mas que, quando tiveram seus olhos espirituais abertos, experimentaram uma transformação extraordinária. Lembre-se de Bartimeu, o cego à beira do caminho, Marcos 10, 46, 52. Ele não via nada com seus olhos físicos, mas tinha algo que muitos videntes não possuíam: fé. Enquanto outros enxergavam apenas um homem comum passando, Bartimeu reconheceu que era Jesus, o filho de Davi, o Messias prometido. Ele clamou com toda a força da sua voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo sendo repreendido pela multidão para se calar, ele gritou ainda mais alto. E Jesus, ao ouvir sua fé, parou, mandou chamá-lo e lhe perguntou: O que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu: Mestre, que eu veja novamente. Naquele instante, seus olhos se abriram e ele passou a enxergar. Percebe como é profundo? Muitos enxergavam Jesus fisicamente, mas não o viam espiritualmente. Bartimeu, mesmo cego, enxergava mais longe do que todos, porque tinha visão de fé. Isso nos mostra que a verdadeira cegueira não é a física, mas a espiritual. E quantas vezes também não agimos como a multidão? Vemos Jesus agir, mas não reconhecemos? Escutamos a palavra, mas ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Sabemos dos milagres, mas nos acostumamos a eles. Enquanto isso, pessoas simples, humildes e muitas vezes desprezadas pelo mundo, clamam com fé e têm seus olhos abertos para a glória de Deus. Senhor, eu não quero ser como a multidão que enxerga, mas não vê. Eu quero ser como Bartimeu, persistente, confiante, ousado em clamar, com fé para acreditar que os meus olhos podem ser abertos. Dá-me essa fé, Senhor. Abre os meus olhos. Outro exemplo marcante está em 2 Reis 6,17. Eliseu estava em Dotã, cercado por um exército inimigo. Seu servo, desesperado, via apenas os cavalos e carros de guerra prontos para atacá-los. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E, quando o Senhor abriu os olhos espirituais do servo, ele enxergou as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que mudou? Nada do cenário físico. O exército inimigo ainda estava lá. A ameaça era real. Mas a visão mudou. Quando os olhos espirituais foram abertos, o medo deu lugar à confiança e o desespero foi substituído por paz. Assim também é conosco. Muitas vezes vemos apenas o problema: a dívida, a enfermidade, a solidão, a crise, a perseguição. Mas quando Deus abre os nossos olhos, passamos a ver além da superfície. Vemos os exércitos celestiais ao nosso favor. A mão de Deus sustentando, o Espírito Santo consolando, o Cristo vivo reinando. Pai amado, abre os meus olhos para que eu veja que não estou sozinho. Mostra-me que, mesmo quando tudo parece perdido, há um exército celestial lutando por mim. Ensina-me a confiar mais na tua proteção do que nos meus medos. Jesus também declarou em João 9,39: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aqui ele nos alerta de algo muito sério. Não basta ter olhos abertos fisicamente. É necessário enxergar espiritualmente. Os fariseus tinham acesso às Escrituras, conheciam a lei, mas estavam cegos para reconhecer o Messias diante deles.
Já os simples, os pequenos, os quebrantados, viam e criam. E como isso é atual, muitos hoje leem a Bíblia apenas como um livro de histórias. Muitos falam de Jesus como se fosse apenas um personagem do passado. Outros até carregam cruzes no peito, mas não carregam a cruz de verdade no coração. É preciso pedir que o Senhor abra os nossos olhos para ver Cristo como Ele é. O Senhor, o Salvador, o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Querido Deus, quantas vezes eu já caminhei como se te conhecesse, mas na verdade estava cego? Quantas vezes ouvi o teu nome, mas não percebi a profundidade da tua presença? Hoje eu clamo. Não me deixes ser como aqueles que têm olhos, mas não veem. Dá-me visão clara, limpa, verdadeira. Que eu possa ver Jesus em cada detalhe, em cada dia, em cada circunstância. Há ainda outro detalhe importante. Quando os olhos espirituais se abrem, não apenas vemos a Deus com mais clareza, mas também passamos a enxergar a nós mesmos de maneira diferente. Isaías teve essa experiência em Isaías 6, quando viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, com a sua glória enchendo o templo, imediatamente reconheceu: Ai de mim! Estou perdido! Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a visão de Deus é ampliada, a visão de quem nós somos também se aprofunda. Passamos a perceber nossa pequenez, nossa dependência, nossa necessidade de perdão. Mas ao mesmo tempo recebemos purificação, esperança e missão, exatamente como Isaías, que foi tocado com a brasa do altar e enviado pelo Senhor. Talvez seja isso que Deus queira fazer hoje. Abrir os seus olhos não apenas para ver a grandeza dele, mas também para reconhecer suas próprias fraquezas e entregar-se de forma mais sincera. E ao fazer isso, ele não vem te acusar, mas te purificar. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a tua santidade. Dá-me coragem para olhar para dentro de mim mesmo e reconhecer onde preciso mudar. Purifica-me, transforma-me, envia-me. Que eu não viva enganado sobre quem sou, mas que viva confiante sobre quem tu és. E mais, quando Deus abre nossos olhos, passamos a enxergar o próximo com outros olhos. O rancor dá lugar ao perdão. A indiferença se transforma em compaixão. A arrogância se converte em humildade. De repente, vemos no outro não apenas suas falhas, mas sua dor. Não apenas seus erros, mas seu valor diante de Deus. Quantas pessoas ao nosso redor estão sofrendo em silêncio? E nós passamos despercebidos porque estamos cegos pelo nosso próprio mundo? Quantos necessitados cruzam nosso caminho todos os dias e não os vemos porque estamos olhando apenas para nós mesmos? Pai, abre os meus olhos para que eu veja o próximo como tu vês, que eu não julgue pela aparência, mas ame com misericórdia. Que eu perceba os que estão ao meu lado e seja instrumento de consolo, ajuda e esperança. E finalmente, quando Deus abre nossos olhos, começamos a ver a eternidade. A vida deixa de ser apenas sobre o aqui e agora, e passa a ser vivida com perspectiva do céu. Paulo escreveu em Filipenses 3:20: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando os olhos espirituais estão abertos, o que antes parecia importante perde valor, e o que é eterno ganha prioridade. O dinheiro, o status, a glória humana, tudo isso perde brilho diante da glória eterna de Deus. Senhor amado, abre os meus olhos para que eu viva com foco no céu. Não permita que eu gaste minhas forças apenas em coisas passageiras, mas que eu invista naquilo que tem valor eterno. Ensina-me a viver aqui na terra, mas com o coração voltado para o céu. Muitas vezes, quando pedimos a Deus para abrir nossos olhos, imaginamos que Ele nos mostrará apenas coisas boas, caminhos fáceis e promessas de vitória. Mas a verdade é que, quando a luz de Cristo entra em nossas vidas, ela também revela aquilo que antes estava escondido. Pecados que precisamos confessar, relacionamentos que precisam ser restaurados, hábitos que precisam ser abandonados. A luz que abre os olhos também confronta. Ela nos tira da zona de conforto. Foi assim com Paulo. Quando ele viu Jesus, sua primeira reação não foi celebração, mas queda. Ele caiu por terra, porque ninguém permanece de pé diante da revelação da glória de Cristo. E talvez seja por isso que tantos resistem à verdadeira visão espiritual. É mais fácil viver na cegueira da ignorância do que encarar a necessidade de mudança. É mais fácil permanecer com escamas nos olhos do que assumir que precisamos nos render. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que, mesmo quando a visão nos confronta, ela também nos cura. Mesmo quando a luz revela nossas fraquezas, ela também nos fortalece. Senhor, se for preciso, confronta-me.
Se for necessário, mostra-me a verdade que eu não quero ver. Abre os meus olhos, mesmo que isso doa, mesmo que isso me leve a reconhecer meus erros. Porque sei que depois do confronto vem a cura. Depois da confissão, vem o perdão. Depois da entrega, vem a paz. Outro aspecto importante é que Deus abre os nossos olhos gradualmente. Paulo ficou 3 dias em escuridão, até receber oração e ser cheio do Espírito Santo. Às vezes, também passamos por períodos onde parece que não vemos nada, como se estivéssemos em completa escuridão espiritual. Nesses momentos, o silêncio de Deus não é abandono, mas preparação. Ele nos faz esperar, orar, depender, até que o momento certo da revelação chegue. Pense em José no Egito. Anos preso, esquecido, sem entender os propósitos. Mas no tempo certo, Deus abriu seus olhos para ver que tudo aquilo fazia parte de um plano maior. Pense em Jó. No meio de sua dor, ele confessou que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas depois, com os olhos espirituais abertos, declarou: "Agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. Senhor, dá-me paciência para esperar o tempo certo da tua revelação. Se eu estiver em trevas por algum tempo, que eu confie que o teu silêncio não significa ausência, mas obra em andamento. E quando os meus olhos se abrirem, que eu possa reconhecer que tudo sempre esteve em tuas mãos. Quando Deus abre nossos olhos, Ele também muda a forma como enxergamos o sofrimento. O que antes parecia sem sentido, passa a ser visto como instrumento de crescimento. Paulo mesmo escreveu em Romanos 8:18: "Tenho por certo que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós." Isso não significa que a dor deixa de ser dor, mas que ela ganha novo significado. Os olhos abertos não negam a realidade, mas enxergam além dela. O cristão não ignora as lágrimas, mas aprende a olhar para o céu enquanto chora, sabendo que um dia Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Senhor, abre os meus olhos para ver a tua mão, mesmo em meio à dor. Ensina-me a não desperdiçar o sofrimento, mas a transformá-lo em fé. Que cada lágrima regue sementes de esperança. E quando os nossos olhos estão realmente abertos, passamos a ver oportunidades onde antes só víamos obstáculos. Um desafio deixa de ser apenas um peso e passa a ser uma chance de confiar mais em Deus. Uma porta fechada deixa de ser motivo de desespero e passa a ser redirecionamento divino. Até mesmo uma espera prolongada deixa de ser vista como perda de tempo e passa a ser entendida como processo de preparação. A visão transformada muda não só o que vemos, mas como interpretamos o que vemos. É como trocar as lentes. Antes, enxergávamos tudo embaçado, distorcido, pesado. Agora, com os olhos espirituais abertos, enxergamos com clareza, esperança e fé. Senhor amado, obrigado porque me ensinas a ver a vida com novos olhos. Não quero mais olhar apenas para os problemas, mas para as oportunidades de crescimento. Não quero mais enxergar apenas o peso das lutas, mas a leveza da tua graça que me sustenta. Não quero mais ver apenas o que os homens dizem, mas o que a tua palavra declara. Abre os meus olhos todos os dias, para que eu viva não guiado pelas aparências, mas pela tua verdade. Querido irmão ou irmã que está lendo esta oração, talvez você sinta que suas forças estão acabando. Talvez você esteja cansado de lutar, desanimado, sentindo-se cego em meio às incertezas. Mas quero te lembrar, o mesmo Deus que abriu os olhos de Paulo, de Bartimeu, do servo de Eliseu, de Jó, de Isaías, é o mesmo que pode abrir os seus olhos hoje. Ele não mudou. O poder dele continua o mesmo. E se você clamar, ele ouvirá. Não importa o quão escura esteja a noite, a luz de Cristo é suficiente para iluminar. Não importa quantas escamas ainda cubram seus olhos, o toque do Espírito Santo pode removê-las. Não importa se você caiu, se errou, se afastou, quando Jesus abre os olhos, Ele também abre caminhos, renova esperanças e restaura corações. Senhor, neste dia eu te peço, abre os olhos daquele que está lendo esta oração, que ele veja que não está sozinho, que há anjos ao redor, que há esperança no horizonte, que ele veja que a cruz não é fraqueza, mas poder, que ele veja que o pecado não é mais forte do que a graça, que ele veja que o futuro não está perdido, porque está em tuas mãos. Abre, Senhor, os olhos da fé, abre os olhos do coração, abre os olhos da alma. Que a partir de hoje possamos enxergar tudo de maneira diferente. A vida, o próximo, nós mesmos e, acima de tudo, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que esta oração toque profundamente o seu coração
e abra os seus olhos para a presença viva de Jesus em sua vida. Se a mensagem de hoje falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o que Deus ministrou ao seu coração. Senhor, abre os meus olhos para ver Jesus. Que Ele seja o centro da minha visão, o foco do meu coração, a esperança da minha alma. Não se esqueça de curtir esta mensagem, seguir para receber mais palavras de fé e esperança e compartilhar para que outros também possam ser abençoados. Que a luz de Cristo guie cada passo da sua caminhada, que a graça de Deus remova toda cegueira espiritual e que você veja, com olhos renovados, a vida, o próximo e a si mesmo à luz da palavra de Deus. Deus abençoe grandemente sua vida e sua família.